vamos nós gravar de novo. Bom, gente, é aqui. Antes de começar a falar do assunto, quero dizer pra vocês que se vocês não estão um pouco perdidas, se vocês não fizeram a avaliação, a primeira avaliação do bimestre, vocês vão fazer. E eu quero que vocês me avisem pra gente marcar uma revisão, caso vocês achem necessário, pelo Hangout Meeting, né? Ou pelo WhatsApp, tanto faz também, vou dando uma orientação pra vocês conforme vocês precisarem, tá? Preciso que vocês me avisem, ok? Caso contrário, a gente segue com o conteúdo normal, tá? Bom, pessoal, o conteúdo que eu quero tratar com vocês hoje é o conteúdo do terceiro capítulo, da terceira unidade de gramática, tá? Que é fonética e fonologia, tá? Lá na página 29 da primeira apostila, o material começa trazendo um poema do Augusto de Campos, que é um poema que pode ser um pouco difícil da gente interpretar assim de cara, porque ele diz o seguinte: uma vez, uma fala, uma foz, uma vez, uma bala, uma fala, uma voz, uma foz, uma vala, uma bala, uma vez, uma foz, uma vala, uma vez. E aí ele tem esse formatinho todo, né, diferente aqui, porque ele tá brincando com o espaço da palavra, o espaço da página, né? E aí, o que é importante da gente perceber aqui, né? Estão lembrados, hoje o que a gente tá tratando hoje vai se conectar bastante com a unidade lá de significado e significante, que a gente viu em produção de texto, tá? O que a gente percebe aqui? A parte, a interpretação do poema, que pode ser uma coisa, por exemplo, uma vez, a partir de uma fala, alguém disparou uma bala e a bala fez com que a pessoa perdesse a voz, e então esse corpo atingido por essa bala cai numa vala. A gente pode pirar o cabeção aí interpretando essa poesia, tá? Não é esse exatamente o objetivo dela estar aqui agora, né? Qual é o objetivo dessa poesia ser apresentada aqui? É que o autor faz essa brincadeira, esse jogo com essa alteração dos fonemas, né? Vez, voz e foz são três palavras muito próximas umas das outras, né? De vez para voz tem a alteração do E, de voz para foz tem a alteração do V para o F. O que eu quero... o mesmo serve, né, para fala, vala e bala, né? Tem a alteração da primeira letra, B, F e V. O que eu quero mostrar aqui para vocês e falar aqui para vocês? A alteração de uma unidade mínima, de uma letra, altera todo o significado da palavra, né? E a gente viu isso em significado significante, tá? Lá embaixo, a gente tem um exemplo semelhante, né? Era uma vala muito profunda, era uma fala muito profunda. A gente teve uma alteração de letra e a completa alteração de sentido. A fala muito profunda é uma fala muito comprida? Não, né? É uma fala que toca, uma fala que emociona, uma fala que faz pensar. Uma vala muito profunda. Uma vala, um buraco grande, profundo, né? São significados completamente diferentes, tá? Bom, e aí o que então estuda a fonética e o que então estuda a fonologia? São duas áreas da língua portuguesa que não se separam necessariamente porque elas estão falando de assuntos semelhantes, tá, pessoal? A fonética vai falar sobre a classificação e sobre a transcrição dos sons, tá? Aqui eu dei um exemplo, ó. Calam, que tá lá vai estar na página seguinte, tá? Vai estar na nossa página 30. Calam a gente escreve assim, certo? C-A-L-A
M. Espero que dê para enxergar aí de longe. Mas a transcrição do som da palavra vai ser feita assim. Se eu não me engano, até com K, tá? Na apostila tá assim, mas em transcrição fonética realmente é feito com K. Então, C, né, ou K, que é a representação do som do K. O A tá acentuado porque é um A aberto. O L, o A com tio, porque tá representando um som, anasalado. E por que tem aquele U ali? Aquele U, ele é produzido sonoramente. Por mais que a representação seja um M, quando a gente vai falar o A anasalado, não é só o an, acaba saindo um calão. Não sai um aum, né? Mas sai um calão. Quando a boca fecha, normalmente a gente tem a produção do U. Calão. Calão. Conseguem perceber? Por isso a representação é feita dessa maneira aqui, tá? Isso é importante porque a hora que a gente for falar dos ditongos, a gente vai... Ditongo. A gente vai perceber como isso está presente também nessas transcrições, tá? Então, o que é a fonologia? A fonologia é o que vai estudar os fonemas, tá? A fonética vai estudar a classificação e a transcrição dos sons, importante. E a fonologia vai estudar os sons por si só. Então, os sons das letras, sejam elas sílabas ou... das letras, sejam elas vogais ou consoantes, e das sílabas, que são a junção ou não de letras, ok? Tô falando ou não porque a gente pode ter uma sílaba que seja só uma letra, uma vogal no caso, tá bem? A gente já vai ver isso aí. Bom, então, indo para a página 30, o que é letra e o que é fonema? Letra é aquela representação, aquele desenho, a representação gráfica do som, tá? Então, vejam bem, quando a gente pega isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é o O. O O é o desenho da letra O. É a representação gráfica, tá? Pode ser o O assim, redondinho, ou pode ser o O que tem uma perninha aqui puxando. Na verdade, a perninha vai ser pra lá, né? O O com a perninha puxando. Ou seja, o desenho da letra. A gente sabe que essa letra aqui é a letra Z. É uma convenção. Essa é a representação gráfica da letra Z. E aí, o fonema. O que é o fonema? O fonema é o som da palavra. No caso das vogais, o nome da letra é o som que ela produz. No caso das consoantes, não, porque as consoantes não produzem som, estão lembrados? Quando eu expliquei lá a assonância e a aliteração, a assonância é a repetição da vogal, porque a vogal produz o som. Lembrem disso, tá? E aí, então, o fonema é o quê? O fonema é a menor unidade sonora distintiva de uma palavra. O que é isso, professora? É a menor produção sonora dentro de uma palavra, tá? Vamos lá. Qual é a menor produção sonora do Z? Z. E do E? E. E do R? R. Que quando a gente junta o O, vira ro ou ro, dependendo da palavra. E aí, quando a gente tem a palavra toda, a gente percebe que a palavra é zero, ou seja, a sílaba ZE com a sílaba RO, tá? Então tá bem. Aí na apostila de vocês, lá na página 30 mesmo, tem um exercício bacana, tá? E é um exercício que eu vou mandar pra vocês, é coisa simples, mas só pra treinar, pra gente relembrar, tá? Uma coisa que eu não falei, né?
essa é uma aula que não tende a ser muito comprida, porque é um assunto que não é novo para vocês. Vocês já viram tudo isso no ensino fundamental. Se não viram, eram para ter visto. Então, me avisem caso não seja o caso, tá? Aí lá na palavra, logo depois ali do poeminha do Leminski, que é bom que vocês leiam também, tem um exemplo, né, um exercício lá pra gente pensar. A palavra hora é composta por 4 letras, certo? Hora, H-O-R-A. 4 letras. Mas tem o som. Quantos sons? Tem quantos fonemas? O H tem fonema? Ele produz algum som na palavra? Não, né? Então a gente tem o fonema do O, do R e do A. Então a gente tem 4 letras e 3 fonemas. Espero que esteja dando pra ver. Aí depois a gente tem embaixo a palavra toda. Toda tem 4 letras e tem 4 fonemas. Por quê? O T, o O, o D e o A, todas as letras produzem som. T mais O, to, D mais A, dá. Então a gente tem 4 fonemas também. Então aqui tem uma semelhança, uma coincidência de letras e fonemas. E aí depois a gente tem a palavra fixo. E aí ficou um pouquinho diferente, né? Porque aí tem 4 letras, certo? E tem quantos sons? O F faz som de F. O I faz som de I, que junto com o F fica FI. O X tem que som fixo. Tem o som de K e o som de S, certo? Então o X tem, nesse caso, 2 fonemas. Mais o O, para formar a palavra fixo, acaba tendo 5 fonemas. Tá? Então esse é um exercício bacana para a gente perceber que não necessariamente letra e fonema são a mesma coisa, tá? Quer dizer, são coisas distintas. Podem ser semelhantes dependendo da palavra, tá? Então tá bem, aí logo abaixo tem algumas representações de transcrição fonética, tá? Bacana para vocês verem ali mais ou menos do que a gente tá falando. Também faz a transcrição de anexo. A palavra anexo, que é escrita assim, é transcrita assim, né? Deem uma olhada lá para que a gente se oriente, tá? Que jeito, qual é a maneira que a gente faz para representar os sons em língua portuguesa? Usando o alfabeto, né? No alfabeto a gente tem 26 letras, nas quais são incluídas W, Y, I, X, Z, K. K também é uma letra considerada estrangeira, mas a gente acaba englobando no nosso alfabeto de língua portuguesa. Por quê? Porque a gente também usa palavras de língua estrangeira na nossa língua portuguesa e a gente faz o aportuguesamento de palavras, né? Qual foi o exemplo que eu dei? Não lembro. Enfim, e aí como as letras elas podem ser classificadas, né? As letras podem ser classificadas em vogais, em semivogais e consoantes, tá? Então, vogal. O que é a vogal? O som, ele é produzido pelo nosso aparelho fonador, né? Que tá conectado... Ó, minha gata abrindo a porta, beleza. Que tá conectado com a nossa respiração. A gente precisa respirar para poder falar, né? E que se expressa a partir... O som sai,
né, da garganta, e ele pode sair diretamente pela boca e ou pela boca e pelo nariz, tá bem? Espionado. As vogais, quando a gente faz puxa o ar e faz a propagação, essa força vocal, a gente contrai as nossas cordas vocais para produzir o som das vogais ele passa livremente pela boca, tá? Então, quais são as vogais? A, E, I, O e U, né? Elas saem limpas, elas saem sem a língua encostar no céu da boca, sem a língua encostar nos dentes, sem a boca fechar, enfim. Essas são as letras vogais, tá? Mas se a gente for pensar, e são 5, mas se a gente for pensar nos fonemas vocais, ou seja, nos sons que as vogais podem produzir, aí a gente tem mais. Por quê? A gente vai ter as 5 orais, que são A, E, I, O, U, e a gente vai ter... pera lá, tô esquecendo. As vogais, mesmo elas, podem ter, as vogais orais, né, mesmo elas, podem ser diversas. O A, ele é falado só dessa forma. Ele não tem fraco ou forte, tônica ou átona, né, que é assim que a gente chama. Ele é sempre uma vogal aberta. O E, ele pode ser o E, fechado, né, com um chapéuzinho, ou ele pode ser o E, aberto, átomo. A gente pode ter o aberto, o fechado, ou o O aberto. O I e o U não tem diferença assim como o A, né? E aí a gente tem também as nasais, ou seja, em, on e né? Que tem os exemplos aí. Lã, vento. Então é vento. Sim, som, unha. São todos exemplos de vogais que são nasalizadas. Ou seja, o som sai muito mais pelo nariz. Pelo nariz. Tá bem? As semivogais. As semivogais, elas são... O que é uma semivogal, né? Primeiro vou dar um macete. A é sempre vogal. O A é sempre mais forte, tá bem? O que pode ser semivogal? Com frequência, normalmente é I e U e raramente E e O, tá? Pessoal, como que funciona, né? A semivogal, ela é uma vogal que fica menorzinha, vamos dizer assim, perto de uma outra vogal, tá? A semivogal, ela só existe, ela só passa a existir se ela tá em conjunto com uma outra vogal. Ela só existe em comparação com uma outra vogal, tá? Então, por exemplo, na palavra... mágoa. A gente tem o má e o goa. Mágoa. É uma palavra com 2 sílabas, né? São 2 sílabas. Na sílaba goa, a gente tem G, O, A, certo? O A é sempre vogal. É uma sílaba, né, em que as 3 letras estão juntas. Se o A é sempre vogal, o O precisa ser semivogal, tá? Em uma sílaba nunca moram 2 semivogais, tá? A gente pode fazer uma metáfora aí, a gente pode pensar que numa casinha nunca cabem 2 Rottweilers, tá? Numa casinha tem que caber ou um Rottweiler com seu filhote, ou em alguns casos raros vai ter uma família, que vai ser vogal, semivogal, vogal, tá? A gente já vai chegar nisso aí e vai ficar mais claro. Tô um pouco me perdendo no exemplo, tá? A semivogal, ela acaba ficando mais fraca perto de uma outra vogal, tá? No exemplo que eu dei de mágoa,
Vocês percebem que o O acaba tendo até um som de U, porque é uma vogal fraca, tá? Ela acaba perdendo a notoriedade perto de uma vogal, tá bem? E aí a consoante são diferentes das vogais, porque quando elas são pronunciadas, a língua ou o céu da boca, a língua ou os lábios, a posição vai encontrar obstáculo para sair. Esse ar que vem encontra obstáculo para sair. Seja porque a língua bate no céu da boca, seja porque a língua bate nos dentes, seja porque os lábios fecham, tá? Então, quando eu falo o som de D, a língua vem para frente. Quando eu falo o som de S, a língua bate na parte de trás dos dentes. Quando eu falo o som de M, os lábios fecham, ou seja, é uma consoante bilabial. E por aí vai, tá? A gente não vai entrar na classificação agora, mas é importante que vocês saibam. Aí na página 31 fala sobre sílaba. Pessoal, essa é a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tenho percebido erros de divisão silábica. Sabe quando a linha acaba e aí a gente precisa dividir a palavra e colocar o restante na linha de baixo? Isso não é feito de qualquer forma, existem regras a serem seguidas, tá? E aí essas regras estão explicadas lá nos encontros vocálicos. A gente não pode separar algumas sílabas, tá? Ao nosso bel prazer. SS, por exemplo, a gente deixa junto ou a gente deixa separado? LHA, a gente deixa junto ou separado? Tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? Bom, vamos lá. Aí a gente tem os nossos encontros vocálicos. Isso é importante porque, professor, isso é um saco. Tá, pode ser que seja. Mas por que é importante? Exatamente para que a gente saiba fazer divisão silábica corretamente, tá? Ai, professor, isso não é importante porcaria nenhuma. É sim, tá? É sim, quando você vai escrever, você precisa se comunicar. Faz parte do processo de comunicação esse tipo de situação. Também faz parte do seu processo de vida, né? Lá numa redação de vestibular você é avaliado dessa forma. Se você escreve, ao invés de escrever, por exemplo, chocado com CH, você escreve com X. Vai ter gente que vai ficar chocado com essa formulação aí de palavra, tá? Então é preciso tomar cuidado, é preciso prestar atenção. A gente tem encontros vocálicos, ou seja, vogais que se encontram dentro da palavra, certo? Esses encontros, eles podem ser ditongo, tem 3 tipos, certo? Ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, a palavra mesmo diz, são quando 2 vogais se encontram, tá? E aí o ditongo pode ser crescente, decrescente, oral ou nasal, tá? O que é um encontro? O que é um ditongo crescente? Ditongo crescente é quando 2 vogais estão juntas e a primeira é menor e a segunda é maior, como o caso de mágoa. Ditongo decrescente é quando tem um encontro de 2 vogais e a primeira é maior e a segunda é menor, como é o caso aí de leite, leite, casais. Conseguem perceber como tem uma sílaba, um fonema, uma vogal que se destaca perante a outra? Quando a gente fala em voz alta, dá pra perceber, né? Outro exemplo, roupa. Agora, no caso de saúde, tem alguma que se destaca mais do que a outra? Pensem bem. Bom, e aí a gente tem os ditongos orais, que são os ditongos
quando as letras mesmo, né, estão aparecendo, como o caso de pai, como o caso de mágoa, ou a gente tem os ditongos nasais. Ditongo nasal é quando o ar sai pela boca e sai também pelas fossas nasais, tá? É só quando a gente tem duas vogais. Veja o exemplo, tá? Não é só quando a gente tem encontro de vogal, tá? Porque a representação gráfica às vezes esconde duas vogais, como é o caso da palavra bem. Bem é grafado como B-E-M, a palavra bem. Mas a gente fala basicamente bei, certo? Concordam comigo? A palavra é bem, mas na hora de falar, a gente fala bem, ou seja, um E nasal e acaba saindo um I pela culatra aí junto, tá? Encontros consonantais. Bom, os encontros consonantais são quando duas consoantes se encontram, né? E aí a gente pode ter encontros que são os dígrafos, Bom, e aí a gente tem os encontros consonantais, ou seja, encontros de duas consoantes, tá? Os encontros consonantais, eles podem acontecer dentro de uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Na palavra cascalho, por exemplo, o LH tá em uma sílaba só, certo? Mas na palavra nostalgia ou na palavra feminismo, que tem o S e o M, as sílabas estão separadas, tá? E aí a gente tem uma outra modalidade de encontro consonantal, que é o dígrafo. O dígrafo é o quê? Duas consoantes que apresentam um som apenas, tá? E aí a gente tem também dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos, tá? Dígrafos consonantais. SH, CH, LH, S cedilha, a gente tem vários exemplos aí, são dígrafos consonantais. SH tem som de X. SC é um dígrafo e tem som de C, tá? CH tem duas consoantes, é um dígrafo consonantal e tem som de X, tá? E a gente tem também dígrafos vocálicos, que são duas letras para representar um som, como é o caso aqui do an, tá? O an ali tá representando um A nasal. E aí, para representar essa nasalidade, a gente grafa com o M, tá bem? Bom, ao final aí, pessoal, a gente tem algumas estratégias para fazer a divisão silábica, tá? Eu quero que vocês leiam e eu tô mandando hoje ainda, apesar do adiantado da hora, alguns exercícios de divisão silábica, tá? Fica aí como tarefa fazer as questões das apostilas, mais o que eu tô enviando para vocês treinarem mesmo essa divisão silábica e o que é dígrafo e o que é dígrafo consonantal e o que é dígrafo vocálico e o que é hiato, porque é treino, tá? Então é isso, espero que o vídeo tenha ficado o mais claro possível. Às vezes é complicado dar aula só pro celular, mas é isso. Em breve posto mais alguma coisa pra vocês, tá? Até mais!